Segue sempre o que diz o coração. Deixa que diga, que pense, que fale. Se a palavra é boa, o que vale é a intenção. Língua solta, boca boa, tá na hora de falar. A gente passa a palavra pra ideia começar. Alô você, um grande abraço, muito boa tarde. Estamos chegando nesta quinta-feira, 13 de junho de 2019, pela Master Web Rádio, para mais uma super edição do seu Boca Boa, Boca Boa. Vamos lá então, senhoras e senhores. Com muito prazer recebemos nos estúdios da Master Web Rádio, pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de entrevistá-lo, o Rudra Das, que é filósofo e yogi. Seja bem-vindo, Rudra, tudo bem? Muito obrigado. Já esteve aqui? Sim, já vim aqui algumas vezes, mas é Bater sempre bom retornar, sempre bom voltar. Seja bom bem-vindo. filho a casa toda. Não é? Seja mais ou bem-vindo menos assim. novamente, então, é assim? Bem-vindo de volta? Bem-vindo Não de é? volta é mais usado, né? Ô, Rudra, como é que tá a vida? Tudo? Você é daqui mesmo, Rudra? Eu sou daqui de Poços de Caldas, passei bastante pelo mundo, mas sou daqui, sou da terrinha. Aonde Eu sou você da vive? terrinha. Eu passei muitos anos na Índia, morei um tempo na França também, passei um pouco pelo Nepal, mas eu sou mineirinho, eu sou de Poços de Caldas mesmo. Não gosta de um queijo? Eu adoro um pão de queijo e um café, vou te falar, viu? A China também. Não é? Na hora que falou de pão de queijo e café, meu olho até saltou assim. Bom Fiquei com demais, olhos né? esbugalhados. Ô, Rudra, e você ficou fazendo o que na França e na Índia, rapaz? Então, na França eu fui para estudar música. Eu também sou músico, toco flauta transversal e fui para estudar música clássica, ópera, sinfonia, coisa que nós ouvimos hoje o dia todo, né? A gente é bem comum ópera e sinfonia. Infelizmente não. Não né? é? E na Índia eu fui para estudar yoga e meditação. Então fiquei por 7 anos na Índia, fui estudar e tô agora de volta para Poços. Qual a comparação que você faz dos países que você teve com o nosso Brasil? Olha, a França, eu vejo que é um país assim bem cultural, é um país que me agradava muito nesse sentido, tinha bastante abertura para a música clássica e bastante coisas para artes também. E na Índia eu tenho que ressaltar a espiritualidade indiana. Então essa simplicidade de estilo de vida, mesmo diante de tantas dificuldades, eu acho que isso é o que me mais marca na Índia. E a pobreza lá? Sim, tem pobreza, justamente porque eu disse dessa simplicidade na Índia, mas mesmo com a pobreza, eles ainda de alguma forma conseguem manter uma certa espiritualidade. Então a gente começa a ver que muitas vezes a espiritualidade não é sinônimo de riqueza, por exemplo. Você pode ser uma pessoa espiritual de uma vida bem simples. Exatamente, isso se deve aqui na Índia. Olha, se a gente for pensar em termos de história da Índia, a Índia é um país muito antigo, né? Nós temos no Brasil 500 anos, vamos colocar assim, né? 500 a e Índia, pouquinho. não é? Na Índia eles têm assim pelo menos 7.000 anos já de civilização. Então para eles assim, eles tiveram milênios e milênios construindo essa questão da espiritualidade, como que isso está dentro da sociedade. Então eu acho que devido a essa história dele por esses milênios que foi contribuindo para esse pensamento indiano. Teve uma novela, não vou lembrar o nome, novela das 9 da Globo. Caminhos das Índias? É isso mesmo? Sim, Chamava? eu acho que sim. Ela retratou um pouco a história da Índia, um pouco do... Eu não vou lembrar o nome dos personagens, era o Lima Duarte e o Tony Ramos. Eu acho que tinha o Rad e a Maia, não tinha? Tinha o Rádio Amaya também, Sim. que eram os atores, né? Uhum. A Juliana Paz. Juliana Paz, isso. Isso, mas eu falo assim, ele tinha um nome que era dado ao Lima Duarte. O Brahmin? Ele era um Brahmin? Sacerdote? Brahmin, isso. Sim, sim. O Brahmin é um termo dado para os sacerdotes. Que vão fazer... Depois que ele descobre, por que eu estou ressaltando isso? Porque depois que ele descobre o filho, ele tem a opção de juntar, eu lembro da expressão, que ele com uma botija de água, e ele falou assim, eu vou comer o que couber na minha mão, e vou beber vou comer o que me derem, e vou beber o que couber nessa botija, não sei lá como é que chama aqui, num galãozinho de água. E virou as costas e foi embora, abandona a família e vai seguir a vida. Isso existe mesmo? Sim, a Índia tem uma tradição muito grande de ascetismo. Então são práticas espirituais que a gente tem de uma certa forma no cristianismo, por exemplo, com os monastérios, os mosteiros. Então na Índia se tem isso ainda praticando de uma forma bem presente na vida deles hoje. Então eles dizem na Índia que a nossa vida é dividida em 4 estágios. De 0 a 25 anos é o estágio da sua formação. Então é quando você vai estudar, você vai para a escola. Dos 25 aos 50 anos é quando você vai começar a formar sua família, você se casa. Dos 50 aos 75 anos você começa a se desconectar do mundo. Ou seja, você começa a se preparar para o fim da sua vida. E dos 75 aos 100 anos você realmente abandona a família, você vai para práticas espirituais. Era tradicionalmente, há muito tempo atrás, as pessoas iam para a floresta e para as montanhas.
Então já é o final estágio da vida em que você sai para a procura de si mesmo. Essa perspectiva, esses 4 estágios, eles mudaram nos dias atuais. Então hoje você não precisa mais esperar chegar nos 75 anos para começar a trabalhar a sua espiritualidade. Então já teve umas reformas sobre isso que as pessoas já começam agora bem mais jovens. É legal, é interessante ainda, né? É um país cultural, muito rico na questão de espiritualidade mesmo. Sim. E só Por pra... razão do tempo. Só aproveitando o gancho que o Silas citou, a novela que foi feita com essa produção de costumes da Índia, tudo. A gente viu também na novela, pelo menos eu que assisti, uma questão que eles abordaram com relação a outra casta. Sim. Que, por exemplo, tinha uma família que não podia conviver com a outra, se envolver com a outra. Isso é uma tradição também deles. Você acha que isso foi relatado por coisa de muito tempo atrás, hoje não é tanto assim mais, ou faz parte? Olha, essas castas ainda existem na Índia, então esse é um problema assim que realmente existe lá e não tem como a gente passar pano e dizer que não existe. Isso é um problema que existe e o governo agora está fazendo várias iniciativas para reduzir essa discriminação de casta. Sim. Então agora eles estão tendo, por exemplo, como que eu posso dizer, cotas para pessoas que vêm de uma casta que não teve muito acesso à educação para tentar corrigir isso de alguma forma na sociedade. Então eles estão fazendo bastante iniciativas para tentar corrigir isso. Mas isso é uma coisa muito estrutural da Índia. Cultural, né? Cultural. Vem de anos e anos, milhares de anos. E se nós olharmos para o Brasil, talvez nós não temos a nossa divisão casta com essa palavra, mas nós temos também as nossas divisões sociais. Sem dúvida. Por exemplo, se eu falar para o ouvinte porta, ou se eu falar porta, e perguntar quem talvez é mais educado, com certeza o porta vai ter um apelativo maior do que se eu dizer porta. Então a gente percebe que nós temos também essas diferenças no Brasil. É o porta-portão. Não é? Se você fala, por exemplo, eu vim de uma cidadezinha pequena, ou eu vim da capital. Então nós temos essas diferenças também. Claro, não é casta como na Índia, mas também tem essa segregação uma que nós fazemos. Uma discriminação. Nossa. Descriminalização. Descriminalização. Nossa, deu branco aqui. Que ainda existe no Brasil e muito grande. Sim, não somente em questões da fala, mas de onde você pertence. Se você tira, de repente, um celular do bolso, você está numa loja, depende do tipo de celular que você tira, pessoas vão te olhar de uma forma, depende da roupa que você está usando, as pessoas vão te olhar de uma outra forma. Então nós temos a nossa, entre aspas, casta brasileira, que nós temos as nossas formas de segregação. Ô Rudra, já que você é filósofo, eu vou usar uma expressão aqui que um milionário disse no Brasil. Ele falou assim: dá 7 mil reais para um rico, em 3 meses ele tem 21 mil. Dá 7 mil reais para um pobre, em 3 minutos ele tem um iPhone. Como é que você vê isso? Isso é difícil de dizer, porque eu não sei se uma pessoa que é rica, 7 mil reais vai fazer uma diferença para ela. Eu não sei se uma pessoa que já passou dificuldade, necessidade, ela vai saber o que é. E se a gente pensa, o pobre que com 3 mil reais, 3 ou 7 mil reais, com 3 mil reais, se ele compra um iPhone, de repente, por que ele compra isso? Talvez isso foi embutido nele, que se você tem um iPhone, de repente você vá ser comparado com as pessoas ricas. Então eu acho que o buraco é bem mais embaixo do que simplesmente o pobre vai comprar o iPhone e o rico vai fazer mais. Então eu acho que a questão é mais profunda do que simplesmente isso. Por exemplo, o que nós chamaríamos de pobre? A pessoa que não tem condição financeira, né? A gente acaba talvez generalizando isso de uma forma mais simples, eu diria, eu acho. A questão das cotas, você acha que é uma forma de descriminalização? Olha, eu não sei te dizer com profundidade. Eu sou bastante cauteloso nisso. Por exemplo, quando eu falo da Índia, que tem essa questão da correção da Índia, muitas vezes pessoas fazem paralelos com o sistema de cota no Brasil, nas universidades. Eu não saberia te dizer com propriedade. Eu não sou sociólogo, então eu não saberia te dizer isso é bom, isso é ruim. Eu não saberia te dizer. Então eu prefiro ficar quieto do que de repente falar uma besteira. Mas na Índia existe essa história da casta mesmo e a gente vê até hoje, né? Agora, é um país onde a inteligência do povo é muito grande, principalmente na área de tecnologia. Por que, Rudra? Olha, a Índia é um país... Você vê hoje, por exemplo, as partes ligadas à informática, telecomunicações, os grandes cabeças são indianos. Olha, a Índia, como eu te falei, a Índia é um país que durante muitos anos sofreu invasão de várias outras culturas. Ela ficou durante 250 anos sobre o Império Britânico.
Então ela foi uma colônia já sendo um país em si, então foi uma coisa completamente diferente do que aconteceu aqui no Brasil. E os indianos passaram por um período muito longo de pobreza, mas por algum motivo... Não, aliás, por algum motivo não. Os líderes, o Estado da Índia, o primeiro-ministro, eles perceberam que se muda um país através da educação. Então, desde que eu cheguei na Índia em 2007, eles têm investido pesadamente na educação. Então, por exemplo, as crianças vão para a escola, tem uma ajuda do governo para isso, para permanecer na escola. Então, na Índia, eles investiram pesado na educação como uma forma de transformar um país. E o que nós estamos vendo na Índia hoje é o resultado dessas quase décadas de investimento na educação. Então eu imagino que daqui a 10 anos nós vamos olhar para a Índia com um olhar completamente diferente. Já sem essa questão da pobreza extrema, mas como nós já vemos agora. Indiano já é associado com inteligência, matemática, NASA, médicos indianos. Então eles investiram assim pesado mesmo na educação. É claro que ainda tem várias pessoas na Índia que não têm acesso a uma educação, mas era muito comum, amigos meus com quem eu convivi esse período na Índia, eles tinham graduação, pós-graduação, estavam fazendo mestrado. E para eles estudar, nenhuma universidade era um sinal de orgulho. Então eu acho que eles investiram assim pesado na educação. Tem uma pergunta aqui da Itaísa Chart. Olá, Itaísa. Tá ouvindo a gente pelo celular lá. O que levou a ter tanto interesse pela Índia e pela yoga? Olha, eu sempre fui muito interessado por religião, por filosofia, por espiritualidade. E quando eu comecei a praticar yoga, eu comecei aqui em Poços, em uma academia. E eu me descobri dentro do yoga. Eu percebi que era uma espiritualidade, uma filosofia de vida que não ficava focada no pecado e nem no sofrimento e nem na promessa de um inferno numa vida seguinte, mas focava na transformação. O que eu posso fazer hoje para ter uma vida melhor? Então, quando eu comecei a praticar yoga, eu me descobri uma prática espiritual que me possibilitasse ferramentas para ser uma pessoa melhor. E como eu queria aprofundar, nada mais justo do que na fonte de onde o yoga foi criado, e resolvi ir para a Índia. Se o yoga tivesse sido criado pela primeira vez em Madagascar, ou talvez na Rússia, eu teria ido atrás. Se fosse aqui no cantinho do norte de Minas, eu teria ido também. Então a Índia aconteceu do yoga ter surgido lá. Rudra, e esse evento que vai acontecer chama Yoga Das, é isso? Primeiro explica o yogi e o yoga. Yoga é a prática em si, né? Yoga. E o yogi é a pessoa que pratica, como se fosse arquitetura e arquiteto. Certo. Então o yogi é a pessoa que pratica o yoga. Você pode ser, por exemplo, um professor de yoga sem você ser necessariamente um yogi. Aí qual que é a diferença entre professor de yoga ou yogi? Professor de yoga, o yoga é só mais uma aula que você dá. Você pode dar várias outras aulas e o yoga é só mais uma aula. Você não traz aquilo para a sua vida, para o dia a dia. Agora, quando você se torna um yogi, você diz, eu sou yogi, você incorpora esses ensinamentos do yoga na sua vida. Então isso se torna parte de você. E a yoga é uma religião? Yoga não é uma religião. Apesar dela ter surgido na Índia e a gente ter uma impressão muito forte do hinduísmo na Índia, o yoga ele não é uma religião. Ele é considerado uma das escolas filosóficas da Índia de caráter prático. Então o yoga, na verdade, é uma filosofia de vida prática. Para o yoga, se você acredita numa divindade ou se você não acredita... A yoga está para a Índia como o Kung Fu está para o Japão? Seria mais ou menos isso? O Kung Fu não é na China? Na China, né? Eu acho que sim. Eu acho que acaba se tornando um estilo de vida. Então, por exemplo, na escola eu tenho pessoas que são ateias, eu tenho pessoas que são religiosas, eu tenho católicos, evangélicos, eu tenho assim de tudo. Porque, na verdade, a prática do yoga ela vai além da sua religião ou não. Então ela não tem esse problema. E esse festival vai acontecer do dia 21 a 23 de junho, no Palace Cassino, no dia 21, é isso? Isso, Palace exatamente. Cassino ali do lado do teleférico. No dia 22, na Ampliarte, na Rua Paraná 487. E no dia 23 de junho, na Urca. Isso, esse é o nosso... festival que é esse? Esse é o nosso quarto festival, chama-se Namastê Pocos. Então a pessoa pode estar ali namastepocos.com.br e ela vai acessar toda a programação. No dia 21 de junho é comemorado o Dia Internacional do Yoga no mundo inteiro. Então essa já é a nossa quarta edição do Namastê Poços e nós tentamos trazer várias atividades. O festival começou pequenininho, ali na escola. Eu abri as portas da escola, aulas gratuitas. Onde é a sua escola? A minha escola fica na rua Paraibuna, número 21. Ela se chama Paraibuna, subindo ali o antigo Hospital Pedro Sanches. Ah, sim. Ali próximo da famosa padaria do Maeda. Sim. Fica ali pertinho, chama-se Yoga Das.
Então você consegue achar facinho ali. E nós começamos o primeiro festival de uma forma bem simples. Eu abria as portas da escola e qualquer um poderia vir praticar yoga gratuito, meditação. E aí o festival começou a ganhar corpo, começou a ficar maior. No ano passado nós fomos para o Salão Sul lá da Urca. E para esse ano eu falei, vamos pensar uma coisa um pouquinho maior? E aí o festival tomou essa cara grande que está hoje. Estamos tendo uma visita internacional, o Dr. Manmat Garota. Ele foi meu orientador. Como é que ele chama? Manmat Garota. Nome indiano é difícil, né? Até o final do programa acho que a gente consegue decorar e escrever. E aí eu lembro que quando eu saí da Índia, eu disse pra ele, eu ainda vou te trazer na minha cidade. E ele falou, você vai levar mesmo? Eu falei, vou te trazer. E aí ele tá vindo para participar do festival. Então tá vindo especialmente para participar aqui do nosso festival de Poços. O que vai acontecer no dia 21? Olha, no dia 21, lá no Palace Cassino, às 19 horas, nós teremos uma atividade que será um aulão de yoga para todo mundo. Se você pratica yoga ou se você não pratica, não tem problema. É uma aula para vários níveis. Depois nós teremos um aulão de meditação logo após. E aí nós fecharemos a noite com chave de ouro, uma oficina de mantras. Então o pessoal vai cantar mantra em sânscrito. Já fiz toda a transcrição, então será uma coisa muito bacana. Isso no dia 21, começa às 19 e termina às 22 horas. Ô Rudra, e quem quiser pode participar? Como é que faz? Pode. Se você se interessar, entra namastepocos.com.br. Você vai achar lá toda a programação, os dias. Nós temos algumas atividades que são pagas, várias atividades gratuitas. Então lá você consegue ver a programação. No dia 21 teremos o yoga, meditação e oficina de mantra. No dia 22 de manhã, às 9 da manhã, nós vamos ter o Super Surya. Super Surya é a saudação ao sol. É a parte que a gente mais sua no yoga. Então nós faremos 108 vezes. Isso vai levar mais ou menos 1 hora. Essa atividade, infelizmente, ela já está esgotada. Depois de 24 horas que abrimos a inscrição, já acabou. E às 2 da tarde, no sábado, o meu orientador vem para dar o workshop, que vai ser a espiritualidade indiana e os seus textos sagrados. Então ela vai ser das 2 às 6 da tarde. E aí no domingo, para fechar o festival, nós vamos para a Urca. Aí teremos palestra das 8 da manhã até o meio-dia. Primeira palestra começa às 8, ela vai ser sobre espiritualidade no dia a dia. Depois às 9h30. Essa das 8 eu convidei vários professores de yoga e várias pessoas da espiritualidade de Poços de Caldas. Então nós vamos ter um bate-papo assim, multicultural, sim, para várias personalidades ali de Poços. Das 9h30 até as 10h30 a palestra comigo, com a Mariana Breda e com o Fabrício Moraes sobre corpo, mente e alma. E às 11 horas, para encerrar o festival, o Dr. Manmata retorna para a palestra dele final, a tradição anciã do yoga, antiga do yoga e a sua utilidade no dia a dia. A yoga tem quantos anos? É difícil de se datar o yoga. Nós temos um texto, o Rig Veda, que ele tem mais ou menos uma data de 1700 anos antes de Cristo. E naquele texto já existia menção aos yogis. Mas antes daquilo nós temos algumas escavações arqueológicas que se encontraram um selo, que chama selo de Pashupati. Se você tiver curioso, joga aí na internet, Pashupati com SH. É um selo pequenininho e lá já mostravam pessoas praticando yoga. Então assim, a gente tem fixo por volta de 4.000 anos ali. Nossa! Aí as pessoas querem discutir yoga, falar que isso é uma religião. Não. Deixa bem claro isso, que não tem nada a ver com religião. Porque as pessoas ainda existem esse pré-conceito quando você fala. Hoje, por exemplo, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, eu posso falar. É nada. Mas eu sou da época que a acupuntura era coisa do demônio. Tanto para a igreja católica como para a evangélica. Hoje já se comprova, a Organização Mundial de Saúde conseguiu provar, hoje faz parte já do... É uma prática hoje no Brasil permitida por fisioterapeutas. A acupuntura mostrando que a acupuntura não tem nada a ver com religião. É apenas energias, agulhas que são aplicadas. Estou explicando simplesmente aqui, viu, gente? Não sou nenhum técnico. Mas mostra que dá resultado. Então, e não tem nada a ver com religião. Sim, se você for olhar, por isso que nos dias atuais é muito importante realmente você se informar. Então assim, esquece o que alguém te falou, vai e faça a sua pesquisa, se pesquisa em fontes autênticas, realmente tenta compreender. Se nós formos pensar, mais ou menos 100 anos atrás, pessoas que tinham epilepsia ou depressão, muitas vezes eram vistas pessoas que estavam possuídas. E hoje nós olhamos para trás e a gente fala como que pessoas naquela época tinham a coragem de achar que alguém que sofria de um transtorno mental estava possuído por um demônio.
Então hoje Isso é uma tremenda de uma ignorância, não é? Né? Então hoje o próprio autismo era chamado de exatamente. Então Jesus amado. Hoje algumas práticas as pessoas ainda têm esse preconceito, mas imagina daqui a 20 anos que você vai olhar para trás e vai falar, não acredito que eu achava que o yoga era uma religião e que na verdade não é, né? É uma prática de vida. Então, para quem tem dúvida ali, eu convido, faça uma aula, vá conhecer, porque é uma coisa muito bacana. E yoga e meditação tem tudo a ver? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Olha, na Índia o yoga e a meditação são uma única coisa, são 2 capítulos de um mesmo livro, mas aqui no Ocidente nós temos a tendência a separar o corpo e a mente, nós temos a tendência a separar essa dualidade. Rodrigo, eu vou fazer uma consulta aqui. Claro. Eu, por exemplo, eu não consigo ficar 5 minutos em silêncio porque a minha cabeça não deixa. Aquilo vem na rádio, vai em tudo quanto é lugar, fica ligado, já tá xingando China, já tá xingando Paulinho, já tô brigando. Meu silêncio não consigo. Mas pensa assim, a nossa Só mente... seu chapa. A nossa... Ah, é verdade. Pensa assim, a nossa mente é como um cachorrinho. Se a gente não treina, não educa um cachorrinho, quando chega visita em casa, o cachorrinho faz aquele monte de coisas ruins. Aí a gente fala assim, eu não sei por que ele faz isso. Meu Deus do céu, por que tá fazendo isso? A nossa mente é a mesma coisa. Às vezes nós não olhamos para a nossa mente 24 horas do dia. Aí quando nós precisamos que a nossa mente está afiada, presente, ela simplesmente não obedece. Mas isso é falta de treino. Então isso é uma coisa realmente que você começar aos poucos, você ficar atento, pode ser desenvolvido. Porque eu tenho certeza que deve ter gente ouvindo assim e falando assim, eu não aguento 5 minutos de meditação, já tô jogando pote pra cima, já tô chutando o pau da barraca. Mas olha, tem um segredo da meditação. Muitas pessoas cometem um erro de sentar já e já querer fazer meditação por 1 hora. Acha bonitinho cantar Om, ficar com a mãozinha de namastê, incenso, e ela acha que só o fato de você fechar os olhos, você está meditando. Isso não necessariamente é verdade. Viu, você né? fechar os olhos, você pode estar muito mais criando ansiedade dentro de você do que meditando em si. Por isso que é importante você fazer a sua prática do yoga, as suas posturas, os asanas, a respiração, para te preparar mentalmente para a parte da meditação. E pessoas conseguem ficar horas meditando? Olha, consegue sim, consegue. Ontem na minha escola nós fizemos 40 minutos de meditação sem mexer 1 centímetro. E aí, assim, claro, às vezes a perna adormece um pouco, você sente um pouco de cansaço, mas é possível. Eu vou invocar um filósofo francês chamado Sartre. O Sartre vai dizer o seguinte, se você sente tédio quando você está sozinho, é porque provavelmente você não está em boa companhia. Crê em Deus, pai! Então, que é isso, rapaz? Então, de repente, isso traz uma reflexão para nós. Como é que é? Por favor, é de Jean-Paul Sartre, não é? Jean-Paul Sartre, exatamente. Se você sente tédio quando você está sozinho, provavelmente você não está em boa companhia. Pô, tô ferrado. Pensa o seguinte, quando nós fechamos os olhos... Eu tô mal comigo mesmo. Quando nós fechamos os olhos, não tem mais ninguém para nós culparmos. Nós estamos somente com nós mesmos. E será que a nossa presença é tão agradável quanto nós imaginamos? Interessantíssimo, tô adorando, viu? Você tá tendo uma aula, né? Com certeza, né? De você graça. consegue ficar sozinho com você mesmo? Claro que sim. Mas não suporta você. Eu não consigo lidar com a ansiedade, coisas que a gente vai criando, então você não suporta né? você, essa que é a verdade. Não, mas olha, eu suporto sim. Eu faço um desafio para vocês, por que vocês não fazem uma aula e depois vocês vêm contar na rádio como foi a experiência? Porque às vezes a gente tem o próprio preconceito. Sim. Faz uma aula, de repente nem é tão difícil quanto a gente imagina. Eu já tive alunos assim que falam, eu não consigo ficar meditando, eu não consigo parar por 5 minutos. E quando começou a fazer a prática, falou, nossa, não é tão difícil quanto eu imaginava. Então, assim, desafio vocês. Fica lançado o desafio. Faz uma aula pra ver como que vocês se sentem. Então eu e você, Silas, olhar um pro outro agora e tá vendo? Quem dos dois vai ter mais essa iniciativa agora, hein? Se for eu e você, o Rudra vai pôr os dois pra fora. Vai ser tanta anarquia lá. Não, os nossos ouvintes já estão percebendo que ele tem o dinamismo de explicar, falar rapidinho, mas a serenidade do tom de voz é uma coisa que eu presto muita atenção. Você viu que ele não se altera. Se brigar com você, se falar, lógico, eu tô levando isso pro lado pessoal, mas se discutir com você, xingar, tal, você mantém essa serenidade, você leva isso com mais assim, do jeito que você leva. Igual nós? Exatamente. E aí nós é que vamos dar a aula para ele dessa serenidade. Não, quebra-pau mas pensa, o yoga tem um código ético do yoga, que ele não é baseado em Deus, ele não é baseado em utilidade, ele é baseado em 5 códigozinhos éticos. O primeiro deles se chama Ahimsa, que é a não violência. Então todo mundo que está levando o yoga a sério, a primeira coisa que a gente tem que controlar é esse nosso desejo de agressividade do outro.
porque a gente começa a se reconhecer que eu também existo no outro. Por exemplo, ódio, vingança. Por exemplo, eu tô aqui com vocês, Buda já dizia, quando você tá com ódio de alguém é como você segurar uma brasa em suas mãos, e você se recusa a abrir as mãos. Você pode achar que você tá machucando o outro. O braço o dia inteiro, Ruda. Mas aí depois a gente deita à noite, a gente fica carregando aquela coisa o tempo inteiro. Eu não quero brasa não, queimar minha mão. Não é? Então tem alguns momentos, claro, eu também sou humano, tem momentos em que eu perco a paciência, mas no geral eu sempre me pergunto, isso que tá tirando a minha paciência agora, vale a pena? Daqui a 3 dias isso vai ser relevante na minha vida? Adianta eu ficar estressado, então, gritar? Eu tenho isso. Eu penso dessa forma. Só que, por exemplo, eu levo um tempo. Se o China apronta comigo, eu vou tentar vingar dele. Mas senão eu guardo rancor, guardo raiva. Mas assim, eu não posso encontrar com ele nos 2 primeiros dias, não. Eu jogo o carro em cima dele. Olha que eu tô falando de mim. Não tô falando de você, não. Eu não duvido, não. Assim. Eu não acredito em você. Eu preciso de uma meditação de uns 3 meses sem olhar na cara dele, pra depois passar a raiva. Que coisa. Eu sou assim, infelizmente eu sou assim. Eu vou abandonar o programa, volto amanhã. Não, já fica esperto aí. Eu não tenho aí, vergonha de falar isso. Mas veja, se você já vê que você... Porque nós só conseguimos mudar aquilo... A Thaísa tá falando assim, eu vou te levar na aula, avisa o Ruda que vou te pegar arrastado e te levar. Ó, tá vendo? É que ela conhece o amigo que ela tem, então... Não é? Imagina, a gente só consegue mudar aquilo que a gente reconhece. Se você nem reconhece alguma coisa, é impossível qualquer transformação. Então, se você já reconhece que você tem essa ansiedade, essa raiva toda, já é um ponto de partida para você mudar. Talvez não esteja no momento agora, mas se você já vê isso, é uma forma de você mudar daqui para frente. Tem se que você querer, quiser, né? Exatamente. E eu acho que cada um tá no momento também. Eu sou muito assim, eu prego muito a liberdade dos alunos, sabe? Eu não imponho vegetarianismo, eu não imponho os meus códigos éticos a ninguém, porque eu acho que cada um está no momento. Então, se você está nesse momento, tudo bem. A única coisa que você tem que fazer é, se um dia você precisar ir para um outro estado, evoluir de alguma forma, você vai lembrar de pessoas que possam te dar possibilidades para melhorar. Ô, Rudra, tem algumas coisas que sempre foram criticadas e... Vamos começar do começo. Já chegou-se à conclusão que o homem das cavernas, o que máximo que ele vivia era 40 e poucos anos, né? Sim. E a espécie foi evoluindo. Tem muita coisa que no passado era criticada. Por exemplo, você citou... Eu vou soltar um exemplo só aqui para as pessoas entenderem. Da alimentação. E hoje a gente já vê médicos... como é que fala? Médicos comuns já explicando a importância da alimentação. Coisa que o indiano e o próprio chinês já vem falando há 5.000 anos. Sim, eu acho que a gente pode aprender muito com os dois mundos, sabe? Eu acho que o Oriente tem muito a aprender com o Ocidente, eu acho que o Ocidente também tem muito a aprender com o Oriente. Brincar com as pessoas. Nós temos 500 e poucos anos apenas, né? Não é, e se a gente for pensar, ninguém sabe a verdade de nada 100%, nós estamos constantemente evoluindo. Então eu acho assim, tem muita coisa que nós podemos aprender com a Índia, nós podemos aprender com o yoga, por exemplo. Há poucas pessoas sabem, mas muitas práticas, posturas do Pilates vieram do yoga. Então muitas coisas que nós temos, de repente se a pessoa fizer uma aula de yoga, ela vai ficar surpresa, falando, nossa, mas eu fazia isso em tal lugar, eu fazia isso em tal lugar, e às vezes a pessoa nem sabe de onde vem. Por exemplo, a prática hoje do mindfulness, que é o que nós compramos hoje com aquela roupagem americana, mindfulness, você controlar a sua mente. Isso nada mais é do que uma prática do indiano de meditação sem um contexto espiritual. Mas isso já existia, então hoje é inegável alguém falar... O Pilates vem da onde? Pilates foi criado por Pilates, né? Mas tem muitas práticas que são semelhantes, muitas posturas são semelhantes às posturas. De onde? Pilates é de onde? Eu acho que ele é alemão, se não me engano. E tem muita coisa que ele pratica que é da yoga. Sim, tem muitas posturas dentro do Pilates que vão lembrar muito posturas do yoga. Então, assim, porque a gente começa a perceber que existe muita influência de uma pessoa com a outra. Nós compartilhamos. Hoje a nossa cultura ela é compartilhada. Então a gente imaginar, por exemplo, existe influência dos yogis nos estoicos. Logo ali depois de Cristo, que teve uma influência muito grande em Marco Aurélio, que foi ter uma influência no Império Romano, e lá pra frente vamos ver isso reverberando em Santo Agostinho, São Tomás de Aquinas. Então muitas vezes nós temos influência que a gente nem imagina que isso é, de repente, uma coisa oriental. Por exemplo, as contas, o nosso rosário. Na Índia já se tinha os rosários que você fazia os mantras há muitos e muitos milênios. Isso que eu ia falar, milênios já existe isso, né? Sim, então nós temos muitas coisas que às vezes a gente não sabe de onde vem e vem do contexto indiano. Por exemplo, com certeza o ouvinte já deve ter visto alguém na rua com um brinquinho no nariz. Isso é indiano. Isso é da moda indiana. Muitas vezes vimos, por exemplo, pessoas com... Lembra que há um tempo atrás tinha aqueles anéisinhos no dedo do pé? Sim, no dedinho do pé? Ainda, né? Isso também é de origem indiana.
Então, assim, muitas coisas a gente compartilha de outras culturas, né? Essa globalização ajudou muito também, né? Sim, a gente conhecer sim. um pouco o mundo do outro lado. Por exemplo, na Europa podemos aproveitar bastante coisa, tecnologia, ciência, então eu acho que a gente tem a acrescentar muito um pro outro. Bom, nós temos que ir para o nosso segundo intervalo comercial. Estamos aqui batendo um papo com Rudra Das, filósofo e yogi, falando sobre o evento que vai acontecer, o Festival de Yoga e Meditação e Autoconhecimento, do dia 21 a 23 de junho, que vai acontecer em Poços de Caldas. Eu leio tão bem, mas tão bem, que até hoje eu falava o nome dele errado, agora eu vou falar certo, porque eu lia nas postagens e tudo a respeito dele, eu lia Rudra Das. Não existe esse Depois Das. um R a mais. É um R a mais. Me perdoe, viu, Rudra? Agora eu aprendi que é Rudra Das. Isso. Muito simples. É igual você né? me corrigiu é igual o nome do professor. Do Darcardia. Eu já aprendi o nome do professor. Você pode repetir, por favor? Dr. Manmat Garot. Doutor Manmat Garot. Tá vendo? No finalzinho escapou ali. Ô, Rudra, você estudou yoga? Graduou em yoga? Como é que é? Sim, na Índia existe um curso de graduação em yoga, como um curso universitário aqui no Brasil. Aqui nós não temos curso de yoga. Aqui, infelizmente, nós não temos ainda. A faculdade de yoga, né? Não, nós temos aqui no Brasil alguns cursos que são muito curtos. E às vezes eu até comento com as pessoas, por exemplo, você não forma um médico em um mês, você não forma um veterinário em um mês, você não forma um administrador de empresas, um jornalista em um mês. Mas é muito comum vários cursos de yoga em um curto espaço de tempo. Não importa. Você fez quanto tempo de faculdade? Foram 3 anos de graduação. Eu tinha aula de segunda a sexta-feira, de 5 a 6 horas de aula por dia. Com TCC, com provas, com anatomia, fisiologia, bioquímica. Então, assim, sim, infelizmente no Brasil ainda, por enquanto, nós não temos cursos dessa dimensão. Então nós temos cursos muito compactos e aí você acaba formando professores de uma forma muito imediatista. E aí eu fiz a minha graduação, uns 3 anos, depois eu fiz o mestrado em yoga, aí foram mais 2 anos. Você fez o mestrado aonde? Lá também? Também na Índia. Meu mestrado foram mais 2 anos de mestrado, e aí eu acabei me especializando em algumas doenças que nós quase não temos no Brasil. Depressão, ansiedade, pressão alta, coluna. Isso aí é igual o volante de Mega Sena, rapaz. Não Toda é? esquina tem. E aí voltando, aí eu comecei... terminei o meu mestrado e aí eu falei, eu quero estudar mais um pouco. Aí eu falei, vou fazer agora um PhD. E aí foi onde eu conheci o Dr. Manmat Garot. E aí ele foi meu orientador de PhD. E eu vim para o Brasil para fazer as minhas pesquisas. A minha pesquisa e minha tese no Brasil era o impacto do yoga para reduzir a violência e a agressividade nas escolas do Brasil. E aí quando eu cheguei aqui, tentei em várias escolas. Como é que você conseguiu implantar isso? Aí que tá, meu amigo, não consegui. Eu acabei enfrentando vários problemas para poder implementar isso nas escolas e agora eu estou no processo de reestruturação. Então devo retornar com o PhD agora, mas talvez numa outra roupagem. Eu ainda devo pegar violência e agressividade, mas agora não mais dentro das escolas. Por que você não conseguiu isso, Rudra? Olha, houve barreira de quem? Do governo, das escolas? Um dos problemas que eu senti justamente essa resistência e a insistência infundada de achar que o yoga é uma religião. Uma outra barreira que eu senti foi que algumas vezes pessoas achavam, mas você vai cobrar isso? Nós não temos dinheiro para cobrar. E eu falava, não se preocupe, isso é gratuito. Eu vou fazer tudo gratuito. Eu vou dar aula por 3 meses, todos os dias, gratuito. Eu comprei todos os tapetinhos. Aí algumas pessoas me diziam, mas gratuito? O que você está querendo com isso? Aí eu falei, não, é gratuito mesmo. Minha tese, né? Você não chegou a explicar? Aí eu falei assim, você quer que eu cobre então? Não, mas então você está querendo cobrar. Eu falei, mas o que você quer que eu faça para eu poder levar esse tipo de pesquisa nas escolas? Você tem problema de violência na escola? Sim, a gente tem problema aqui, então deixa eu trazer uma alternativa. Mas aí, infelizmente, não consegui. Mas aí, chegando no Brasil, eu tinha essa questão toda. Eu falava com as pessoas e muitas pessoas não entendiam o que eu estava falando. Porque falava, o que tem meditação? Você vai meditar, vai ficar lá no alto da montanha queimando incenso. Eu falava, não, gente, não é isso meditação. E aí eu vi a necessidade de estudar ainda mais. E aí, chegando no Brasil, fiz uma outra graduação em filosofia. E em filosofia eu me especializei em filosofia da mente. Então você assistiu a série Black Mirror na Netflix? Não assisti não. Não, fala sobre tecnologia, o que é consciência, por exemplo. Será que um computador um dia pode ter consciência? Qual que é a nossa relação com a tecnologia? Será que hoje nós estamos mudando através do celular? Como que funciona isso? E essa foi minha área de especialização na filosofia da mente. E aí chegando aqui no Brasil eu falei, eu quero estudar mais ainda. Agora eu estou fazendo uma outra graduação em física. Estou me bandeando para ciência, estou apaixonado e estou fazendo agora um mestrado em Ciências da Religião, lá na PUC Minas. E a minha graduação na Uninter. Ciências da Religião, isso aí vai dar pano para manga também. Não é? Uma área interessantíssima.
Muitas pessoas confundem ciências da religião com teologia ou muitas vezes filosofia da religião. Mas é uma área completamente distinta e muito interessante para se estudar a religião. E por que você chegou à conclusão de fazer isso, Rudra? Olha, toda vez que eu sinto que eu tenho uma deficiência em alguma área do conhecimento, ao invés de esconder, eu tento corrigir. Eu sempre fui péssimo em matemática e física, eu tirava 60, 55, 60, mal sabia fazer uma fórmula de Bhaskara. E aí eu pensei, por que não agora aos 38 anos resolver esse problema? Por que não estudar física? Então estou estudando agora não com o compromisso de trabalhar ou porque alguém estava me exigindo de estudar, mas por puro prazer. Então hoje eu posso me dar esse luxo de estudar por prazer, por algo que eu gosto realmente. E aí você fica com o seu estúdio, que você tem, é um estúdio, é um espaço? Sim, eu tenho uma escola de yoga, na escola nós temos aula de yoga, meditação, nós temos aulas... já? Olha, nós estamos há 4 anos já, Yoga Das, já tem 4 anos, vamos para 5 anos aqui em Poços. E a nossa escola começou pequenininha e hoje está se tornando assim um centro de referência. Bom, ô Rudra, vamos repetir então, vai ser do dia 21 ao dia 23 de junho, certo? Isso, do dia 21 dia 21 ao 23. Vai ser no Palace Cassino, a partir das 7 da noite. Exatamente. O que nós vamos ter no dia 21? Dia 21 teremos aulão de yoga, um aulão de meditação e uma oficina de mantra. Certo. No dia 22, às 9 da manhã, Super Vai ser Surya. na Ampliarte, na Rua Paraná 487. Isso, às 9 da manhã, Super Surya. Às 2 da tarde, workshop Espiritualidade Indiana e seus textos sagrados com o Dr. Manmata. No domingo, lá na Urca. No dia 23, na Urca. 23, teremos das 8 da manhã até o meio-dia várias palestras, autoconhecimento para o dia a dia, com os meus convidados aqui de Poços. Às 9h30, uma palestra comigo. E às 11 horas com o Dr. Manmata. Toda a programação você pode acessar www.namastepocos.com.br namastepocos.com.br. Tô tentando falar como vocês estão vendo, né? Não, já tá assim uma qualidade de voz muito bacana aqui. Longe. Né? Tá vendo, né? Os nossos transmissores, né? namastepocos.com.br. Isso. Tem algum telefone que as pessoas podem ligar se quiserem? Tem sim. 992622233. É o Zap Zap. Zap Zap 992622233. Quanto custa para participar desse evento? Olha, tem várias atividades. Por exemplo, esse aulão de yoga, que vai ser um aulão de yoga, a meditação e a oficina de mantra, só R$30. Então, na verdade, assim, é um preço para ajudar a pagar os custos do Palace que eu precisei alugar. Então, na verdade, são coisas para alugar. No domingo, todas as atividades são gratuitas. Então tem atividades pagas e atividades gratuitas. Então você não está ganhando tanto dinheiro assim. De forma alguma. Você está preocupado com o dinheiro dele? É, porque eu vou depois oferecer uma questão financeira para ele terminar o programa. Então, coisas do Brasil. namastepocos.com.br namastepocos.com.br ou 99262-2233. Esse é o WhatsApp também, certo? Isso, exatamente. Vamos repetir. Festival de Yoga, de Meditação e Autoconhecimento, de 21 a 23 de junho. Vai ser no Palace Cassino, na Ampliarte e na Urca. Quem quiser informações, namastepocos.com.br ou 99262-2233, certo? Exatamente. Deixa eu fazer mais uma pergunta tão relevante como eu fiz do salário dele. Posso? Não, mas é brincadeira. O pessoal fala, yoga ou yoga? Isso, boa pergunta. No português, nós falamos mandioca, tapioca, pororoca. Então, quando nós vimos ió, nós jogamos já yoga. Mas o correto seria yoga. E o mais corretinho seria yoga. Sem soltar o ar. Seria um yoga. Um azinho bem fracozinho. Mas se a pessoa fala yoga, tudo bem. Porque a gente não é por isso que vamos brigar. Exatamente. Né? Não violência. Não violência. Sempre. A Bom, rimsa. senhoras e senhores... Quinta-feira, dia 13 de junho de 2019, esse foi o filósofo Yogi Rudra Das. Muito obrigado por ter vindo, viu, Obrigado a vocês. E espero que você volte mais vezes. É só me convidar, estarei de volta. E desculpe pelas brincadeiras. Imagina, de forma alguma. Você vai levar o China lá pra... Emagrece, e o China também. E o Silas ele vai levar. Olha essa violência, tá vendo? Você já tá praticando a violência. Foi mal, hein? Você vai levar. Você tem que falar com amor. Vou deixar vocês com o desafio lançado. Vai lá. Desafio tá desafiando você. Já lançou o desafio. Não venha para o yoga. Faça uma aula para vocês
falarem aqui como que foi a experiência. Tina, você que é todo de paz, todo calminho, você devia ir. Agora ele tá dizendo que me conhece, Tá que vendo? bacana. Queria passar com o carro fechou atrás, o programa em grande estilo, hein? Depois desse relato aí, Silas Rafael. Você é calminho, educado. Olha que maravilha, olha. Viu? Mas Vou quando até perde chorar a aqui linha, agora. ele sobe em cima dos tamanhos, você não tem noção do que esse rapaz faz. Não, nem tanto. É verdade. Só por uns Muda, 30 obrigado segundos. mais uma vez, Muito viu? obrigado. A rádio que bomba na internet. Master Web Rádio. Master Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio.